Retiro tem bola rolando para o esporte. Alô, alô, Antônio Gabriel. Fala, Ed, um abraço para você, um abraço para quem tá ligado com a gente aqui na Rádio Jornal, nesse bola rolando. Primeiro falar do jogo de ontem, né, Ed? Empate em 0-0 na Ilha do Retiro, empate frustrante, não tem como fugir disso. Um resultado que tira o 100% de aproveitamento do esporte em casa na Série B do Campeonato Brasileiro. Jogo ruim, né? Jogo ruim, jogo aguado, jogo insosso, jogo desprovido de ousadia, de emoção. É uma atuação, para mim, decepcionante a do esporte, mais uma vez, desta vez agora na Ilha do Retiro, né? O esporte tem caído de produção em alguns jogos e ontem não jogou bem, deixou o time do Mirassol fazer o que gosta, que é tocar a bola, e muito embora sem criar grandes chances de perigo também. Enfim, foi um jogo de pouquíssimas oportunidades para os dois lados, viu, Antônio Gabriel? Foi um jogo de poucas oportunidades, e assim, eu concordo muito com o que disse o técnico Anderson Moreira em relação à maneira de jogar do Mirassol, né? O Mirassol chegou aqui com um objetivo claro, é claro que todo jogador, todo clube entra em campo para vencer, mas o Mirassol chegou aqui reconhecendo o esporte como um dos times que briga pelo topo da tabela, um dos times que tem o melhor aproveitamento em casa do país, e reconhecendo isso, propôs um jogo mais cauteloso, um jogo de maior posse de bola, um jogo em que o esporte não tinha tanta proximidade do gol do Alex Muralha. Teve aquele lance claro com o Juan Xavier, grande defesa do goleiro do Mirassol, mas o jogo foi do Mirassol e a proposta que acabou reinando foi a do Mirassol também. Então, existe mérito no adversário, muito mérito no adversário. Um jogo do Mirassol que é bem cascudo, bem encaixado, muito técnico, que vem rendendo pontos importantes a equipe paulista, como foi o ponto de ontem conquistado na Ilha do Retiro. Para o esporte, fica a sensação para o torcedor de um recorte ruim pela primeira vez na temporada, né? Porque são 2 jogos sem vencer, 2 jogos sem marcar gols, só que ao mesmo tempo a oscilação numa temporada em que o esporte realizou quase 50 jogos é completamente natural, né, Ed? Agora precisa despertar, né? Precisa de um sinalzinho de alerta para que essa coisa não se torne uma rotina. Hoje no assunto estava lembrando o seguinte, lembrando que o treinador Anderson Moreira, ao dizer que, olha, vocês da imprensa deveriam ter acompanhado mais esse time para entender como eles jogam. Olha, se teve alguém que foi surpreendido pelo esquema de jogo do Mirassol, não fomos nós da imprensa, viu? Foi ele próprio, o treinador do esporte e o seu time. Porque a gente sabe que o Mirassol sempre tem essa alternativa de jogo. Todo mundo sabe, quem acompanha o futebol no Brasil, e já acompanhou os jogos do Mirassol, sabe muito bem disso. Então é um sinalzinho de alerta, mais um que se liga para o esporte retomar, né, o seu verdadeiro futebol, o futebol que a gente se acostumou a ver ao longo dessa temporada, Antônio Gabriel. Pois seria um jogo difícil, como adiantado pelo Anderson Moreira. Antes da gente entrar no grande assunto do dia, né, a questão Luciano Juba, vamos escutar o que disse o treinador do esporte quando foi questionado mais uma vez sobre possíveis reforços para essa temporada, aproveitando essa janela que vai até o mês de agosto, e porque de certa parte eu concordo, assim, a gente está vendo algumas saídas acontecerem do elenco, mas a gente também está vendo a necessidade do esporte ter um nível técnico um pouco melhor, jogadores que possam suprir a ausência de alguns titulares mediante essa Série B de Brasileiro. Vamos escutar o que disse o Anderson Moreira. Eu acho que a gente fez algumas contratações, várias contratações, foram muito bem feitas, deram muito resultado, e algumas não, cara, e é normal. E algumas foram contratações até de uma temporada passada. Então isso é normal. Chegadas e saídas, quando tem a janela aberta, é a coisa mais normal. Acho importante o que você está falando. O que a gente está buscando? Realmente isso. Oxigenar, qualificar, assim, fazer trocas. Jogadores que tiveram oportunidade não conseguiram dar resposta. Eles não conseguiram, gente. São bons jogadores que às vezes vão para outro clube e já faz gol da assistência, vai jogar, vai ser titular, vai chegar aqui, todo mundo fala assim, pô, o cara jogava pra caramba. A gente tem aquela coisa assim que sempre onde a gente pesca, o nosso lado parece que é sempre pior do que o lado do que está lá. Você sempre olha para lá, é como você olha para a casa do vizinho, você olha para a casa dele, parece que é mais bonita que a nossa. É como a gente faz sempre. A gente tem essa conduta de achar o que é nosso, às vezes não é tão bom quanto o que está do outro lado. Então, eu penso dessa mesma forma, acho que aumentar a competitividade, oxigenar, trazer jogadores que possam agregar valor para a nossa equipe, com características diferentes, tudo isso nós estamos pensando.
E como eu falei, assim, as chegadas e as saídas nesse período, como a gente tem janela, que é uma coisa diferente do que a gente tinha, é uma coisa muito normal, tá? E como eu falei, a gente está sempre atento a qualquer boa possibilidade. E acho que a gente está trazendo jogadores com um perfil muito bom, que eu acho que o torcedor vai gostar, vai apoiar, e eles têm tudo para poder ajudar muito o esporte aí nessa reta final aí de metade final do campeonato. Tá, então, o Anderson Moreira, técnico do esporte, sobre a questão mercado. Vamos falar sobre o Juba, então? Hoje se confirmou aquilo que a gente já vinha trazendo ao longo da semana, né? O Sport negava que existia uma nova proposta do Bahia, mas essa proposta existia. E o Sport rejeitou essa nova proposta do Bahia, que girava em torno dos 4 milhões de reais para ter Luciano Juba de forma imediata. Porque 4 milhões foi a última proposta, né? Isso. Porque o Bahia, mesmo sabendo que o Juba vai pro Tricolor ao final do contrato com o Sport, fez essa proposta para o Leão. Motivos simples. O Bahia, no elenco hoje, enxerga a necessidade de ter um jogador como Luciano Juba. O Bahia também queria evitar qualquer tipo de imbróglio ou desgaste com o Sport e ter o jogador na janela de transferências. Foi feita uma proposta anterior a essa, né? O próprio Yuri Romão, presidente do Sport, confirmou a gente aqui na Rádio Jornal, mais ou menos 1 milhão e 700 mil reais. E essa nova proposta de 4 milhões de reais pelo Luciano Juba para ele ir de forma imediata para o Bahia acabou sendo rejeitada por parte do Sport. Foi 1 milhão e 700 ou 2,5? Então, o Yuri Romão só citou oficialmente aqui na Rádio Jornal a de 1 milhão e 700, mas eu tenho a informação que houve uma proposta de 2,5 sim. Exatamente. Então, o Bahia chegou a 4 milhões de reais para ter o Luciano Juba de forma imediata e o Sport rejeitou essa proposta. E essa proposta acabou sendo um ultimato do Bahia. Quer dizer o quê? O Bahia não vai fazer nenhuma nova proposta, não. O Bahia agora vai esperar o contrato do Luciano Juba acabar para ter o jogador no mês de setembro. E aí você pergunta, poxa, a janela vai estar fechada. Como é que o Bahia vai utilizar o Luciano Juba se a janela vai estar fechada? Exato, aquela velha polêmica. O Bahia, antes de oferecer o pré-contrato ao Juba, fez uma consulta à CBF para saber se isso poderia acontecer. E de acordo com a CBF, mais uma recomendação da FIFA, o Juba poderia sim atuar com a camisa do Bahia no restante dessa temporada, porque o contrato atual do Juba foi firmado com o Sport antes da janela, antes do estabelecimento da regra de janela de transferências. E no pior dos casos, existia uma certa tranquilidade no Bahia em relação a isso, porque hoje o Bahia é comandado pelo Grupo City. Então, se acontecer algum imbróglio, alguma coisa que impeça o Luciano Juba de jogar no Brasil até o final da temporada, ele pode ser emprestado para um outro time do Grupo City. A gente sabe que o Grupo City tem times por todos os continentes. Então ele poderia atuar os últimos meses da temporada 2023 em outro clube do Grupo City. Então, fim da novela, né, Ed? Está estabelecido quando o Luciano Juba deixa o Sport e será o final do contrato. Exatamente, contrato que termina agora dia 31 de agosto, ok? Ok, Ed. Valeu, Antônio Gabriel. Aí, portanto, a segunda-feira rubro-negra